Melhor Boa assim, Boa noite a noite, todos. Milene. manda muito, mas às vezes a gente esquece que tem aula. Então eu já mando com antecedência para vocês conseguirem se organizar. Não, é verdade. Então, assim, para quem perdeu a aula de ontem, a gente acabou estudando porções da prática budista, mas a gente falou bem dessas partes aqui, a gente não chegou a entrar em um capítulo importante, assim, que vai mudar muito o assunto que a gente está falando. Então, a gente basicamente só explorou as perguntas que as pessoas têm e fizeram para o Shagdu Rinpoche, que é o grande mestre, que é o autor desse livro, né? Então, a gente acabou falando sobre cada uma dessas questões aqui, que tem a ver com os trabalhos das aflições de apego e de desejo. Agora, a gente vai entrar no outro capítulo onde a gente vai falar de outras aflições mentais. Então, a gente vai falar aqui da raiva e da aversão. Então, na verdade, dentro do budismo, a gente tem três emoções negativas principais, os três venenos que a gente chama. Vocês já observaram na roda de Sansara? Vou mostrar pra vocês, se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Na roda de Sansara, bem no meio dela, tem três bichinhos. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês essa imagem. Vocês conseguem ver? O tratamento desse caso não é medicamentoso. O melhor é você estimular uma vozinha se lembrar, conversando com ele sobre fatos, pessoas e Tem alguém com o terapia microfone especializada. ligado. Ó, então basicamente, o que a gente tá vendo aqui do Shagdu, a raiz deles tá aqui dentro dos três venenos. Então no budismo a gente tem três venenos principais que é representado por esses animais aqui, ó. Então a gente tem a serpente, a gente tem o porco, a gente tem o galo. Cada um deles vai representar um veneno. Então a serpente vai representar o ódio, a aversão. O porco vai representar a ignorância e o galo vai representar o apego. Então, assim, a gente falou de desejo, de apego. Então, a gente falou basicamente do veneno do galo. E daí a gente pode associar as qualidades de cada animal a o veneno. Então, por exemplo, se a gente pensa no animal galo, ele é um animal que é bastante sensual, por exemplo, né? Tem lá um monte de pintinho, não pode vir outro galo dentro do território que já tá pegando, porque é apegado àquilo. Então, assim, o galo, se a gente pensar nas características do galo no seu negativo, ele é muito parecido com um veneno. Então é legal pra gente associar. Agora a gente vai trabalhar com a serpente, que é o quê? O ódio e o. Como que o Shagdo coloca aqui? A raiva e a aversão, né? Por que a serpente, se a gente pensar? Dentro do budismo, a gente vai falar que o pior de todas as aflições, todos os venenos, é o ódio. E daí, assim, nossa, a gente pensa em ódio, a gente podia pensar num animal mais violento, né? Como se fosse sei lá, um elefante, que tem um poder de estrago que só de a gente ver o tamanho dele já fica com medo, ou um leão. Por que uma serpente, né? E olha que interessante a simbologia da serpente. Se a gente pensar, ela é pequenininha, ela é rastejante, a gente não percebe a influência dela facilmente. E assim também com a nossa raiva, com a aflição da raiva e do ódio. Então ele vem pegando na nossa mente, aos poucos, quando a gente vê, a gente tá lá e explodiu de raiva. Então o que acontece? A serpente, ela tem veneno. Ela é pequenininha, mas ela tem o veneno que, dependendo da serpente, vocês sabem, né? Pode matar 50, 100 homens. Então, esse é o potencial ali, se a gente colocar numa simbologia, do poder de destruição de uma serpente. Começa pequenininho. Mas assim, o veneno, o que está dentro dela, esse potencial destrutivo é muito grande, por mais que ela possa parecer pequena. Então, é basicamente para a gente não subestimar o veneno da serpente. Então, é só uma analogia para vocês conseguirem entender melhor associando os animais. Depois a gente vai falar sobre a ignorância, que é representada pelo porco. Por que o porco e ignorância? Eu estava escrevendo sobre isso no livro que eu tô produzindo para vocês. É o livro a gente vai falar sobre esses venenos de uma forma mais didática ainda do que o Shagdu, né? Se a gente pensar no porco, o porco é um animal que ele aceita o destino dele de uma forma muito assim, sem resistências. Ah, tô aqui no chiqueiro, deixa eu rolar na lama, deixa eu comer um monte de lavagem, qualquer coisa eu aceito, qualquer coisa eu como, e eu fico aqui de boa. A nossa ignorância é muito parecida com ela. Então, a ignorância, quando a gente está nesse estado mental, principalmente de ignorância nesse sentido, é quando a gente não se interessa, não vou nem dizer Dharma, mas por esse aspecto mais humano da nossa psique, da nossa personalidade que busca o divino. A gente só fica lá preso em, eu quero comer, quero dormir e quero me reproduzir. É basicamente isso, estado mental
de 90% dos seres humanos. E assim, eu costumo dizer que dentro desse estado mental do porco, da ignorância, basicamente não se faz nada. Então, quem fica muito nesse estado de animalzinho não produz nada, porque toda obra, a gente pode observar esse padrão nos gênios da humanidade. Toda grande obra, seja intelectual, seja espiritual, seja a gente fazer algum esforço, alguma coisa em prol da humanidade, em prol de algo maior, a gente precisa sair do bichinho. Porque o bichinho está preocupado com o quê? Com a sua sobrevivência. Então, o porco é uma simbologia para a gente pensar na ignorância, sempre. Ele aceita o destino dele de ficar lá na merda. E acha bonito ainda. Então a gente aceita. E daí, assim, um dos exemplos que eu dei dentro do livro, depois vocês vão ver, é aquele dia que a gente tá só no reino dos animais, que a gente quer ficar assistindo Netflix, comendo fine, pipoca, um monte de coisa, e depois dorme a tarde inteira. Daí no final dá um vazio horrível, você fala, meu Deus, o que é isso? É como se fosse essa parte nossa que busca o divino, busca alguma coisa superior, falando, pelo amor de Deus, hein, você não vai ficar aí não, né? Às vezes a gente tem esses momentos de animalzinho, só que o problema é quando a gente fica nesse estado mental. Então, se a gente observar a humanidade, tem o cérebro, tem um grande potencial ali intelectual de amadurecimento, não só intelectual raso, né? Mas um potencial espiritual muito grande, mas não utiliza. Fica sempre nas questões de sobrevivência. Depois a gente vai ver sobre isso. Então hoje a gente vai trabalhar com esse veneno da raiva e da aversão, que é um dos três grandes venenos que a gente tem, tá bom? Então se te perguntarem, mas quais são os venenos do budismo? Você já sabe. Qual que é? Apego, ou desejo, que a gente pode colocar, raiva, aversão e ignorância. Ou a gente pode colocar de ignorância distorcida. Depois vocês vão entender melhor isso. Então são os três venenos. Então, vamos começar. O apego e a raiva são dois lados da mesma moeda. Por causa da ignorância da divisão da mente na dualidade sujeito-objeto, agarramos-nos a coisas que percebemos como externas a nós. Ou, então, tentamos nos afastar delas. Quando encontramos algo que desejamos e não podemos obter, ou quando alguém nos impede de alcançar aquilo que nos convencemos que precisávamos ter. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Ou quando acontece alguma coisa que não seja justa da maneira como gostaríamos que as coisas fossem. Sentimos raiva, aversão ou ódio. Essas reações, porém, não trazem benefício algum. Elas são prejudiciais apenas. Com a raiva e também com o apego e a ignorância, os três venenos da mente, geramos karma sem fim, sofrimento sem fim. Então, dentro do budismo, a gente vai falar que todo sofrimento que se manifesta de forma grosseira, como a gente vê no mundo, que são inegáveis, nascimento, envelhecimento, doença, morte, as guerras, os conflitos, tudo isso, a raiz mais profunda vem desses três venenos, os três venenos da mente. Basicamente, o Shagdu falou com a gente, acabou de falar, raiva, apego e ignorância. O primeiro, quando vocês forem estudar como que funciona essa estrutura, sabe aquela coisa, como que tudo isso começou, como que eu vim parar nessa situação? Tem uma matéria que a gente vai estudar, que é basicamente os 12 elos de interdependência que a gente pode colocar. Ou seja, o primeiro, onde que começou tudo isso e onde que vai levar tudo isso. Então são 12. O primeiro é a ignorância distorcida. Daí, depois disso, vai vir as aflições. A partir da ignorância surgem as aflições. Então a pior de todas é a ignorância, e é a mais difícil da gente tirar. Aqui é onde a gente mais tem que trabalhar muito tempo para a gente conseguir tirar como praticante espiritual. Mas antes a gente trabalhar com a ignorância, a gente vai tratando, por exemplo, a raiva e o apego também. Certo? Então, diz-se que não há mal que se compare à raiva. Por sua própria natureza, a raiva é destrutiva, um inimigo. Dado que nenhuma gota de felicidade jamais nasce dela, a raiva é uma das mais potentes forças negativas. A raiva e a aversão podem levar à agressão. Quando prejudicadas, muitas pessoas sentem que devem retaliar, cobrando olho por olho. É uma resposta muito natural. Se alguém me xinga, dou o troco, xingo também. Se alguém me dá um soco, eu levo outro de volta. É o que a pessoa merece. Ou ainda pior, esse indivíduo é meu inimigo. Se eu o matar, vou ficar feliz. Não nos damos conta de que, se temos a tendência à aversão e agressão, os inimigos começam a aparecer de todos os lados. Encontramos cada vez menos coisas para gostar nos outros e cada vez mais coisas para odiar. As pessoas começam a nos evitar e ficamos mais isolados e solitários. Às vezes, enfurecidos, cuspimos palavras ásperas e ofensivas. Os tibetanos têm um ditado: as palavras podem não carregar armas, mas ferem o coração.
Aqui é basicamente quando a gente vê que a aflição de raiva se manifestou, não chegou ao nível de agressão, mas chegou ao nível da fala. Daí a gente faz tudo com o indivíduo e depois fala, ai, desculpa, foi na hora da raiva. Daí a pessoa não tá treinando, vai ficar remoendo isso anos e anos e anos. A gente mesmo já não faz. Quanta coisa a gente já ouviu anos atrás e a gente fica remoendo depois. Que uma outra pessoa falou na hora da raiva. Mas depois a gente aprende aquilo e fica. Então, a raiva ela vai começar como um veneninho bem pequenininho da serpente. Vai se alastrando para nossa fala. E depois ela vai se alastrar para nossas ações de corpo. Então lembra que eu falei para vocês? Que o karma ele vai se manifestar de 3 formas, né? Na mente, na fala e no corpo. Então, sempre primeiro na mente. Se a gente não percebe quando está surgindo na mente e já não toma os antídotos, que a gente a gente está aplicando aqui também, a gente vai aprender sobre eles mais e mais, ela vai para a fala e vai para o corpo. Quanto mais a gente deixa esse veneno se alastrar, piores vão ser os resultados. E daí aqui o Shagdo ele traz um ensinamento bem sutil de karma, que é basicamente isso aqui, ó. Não nos damos conta de que se temos a tendência à aversão e agressão, os inimigos começam a aparecer por todos os lados. Vocês já perceberam quando vocês estão meio irritados? E daí vocês saem na rua, parece que tudo acontece. Todo mundo é grosso com você, todo mundo te olha meio torto, assim. Isso aí é projeção do nosso karma de raiva e aversão. Daí a gente pacifica aquele estado, parece que as pessoas também, parece que o nosso ambiente, a realidade que a gente está projetado, começa também a se mudar conforme as nossas emoções. E às vezes não é nem porque a gente está manipulando a realidade, nem nada disso, mas quando a gente está cego pela raiva, a gente também começa a distorcer a realidade. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa sem aflição nenhuma, só falou uma coisa, a gente distorce. Ah, mas por que ela falou isso? Ah, mas foi pessoal. Porque a gente está com essa aflição da raiva, da aversão ali. Então a gente começa a distorcer as coisas. E não só isso, né? A raiva, por exemplo, o veneno da raiva ele é tão forte que ele vai começar a prejudicar nosso corpo. Quem tem raiva constantemente, quem alimenta, por exemplo, esse veneno, tem muita habitualidade, pode até envelhecer mais rápido. Porque libera o quê? Muito cortisol. Então, a gente pode observar, isso é uma coisa interessante de vocês observarem. Vocês vão observar que muitos praticantes de Dharma, muitos praticantes budistas, eles aparentam ter menos idade do que eles têm. Então, às vezes, você vai ver um praticante com 60 anos, ele tem cara de 40. Por quê? Porque conforme a gente vai praticando, nós vamos liberando menos cortisol, menos hormônios negativos. Hormônios não, né? Mas menos neurotransmissores negativos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com as aflições. E se não surge aflição, também isso vai se refletir biologicamente falando, na nossa própria biologia. Então isso também vai nos beneficiar. Olha que interessante, né? Então vamos continuar. Nossas palavras podem ser extremamente danosas, tanto pelo mal que causam aos outros, quanto pela raiva que despertam. Com frequência, um ciclo é estabelecido. Uma pessoa sente aversão por outra e diz alguma coisa que a fere. A outra pessoa reage, dizendo algo ainda mais cortante. As duas começam a pôr lenha na fogueira uma da outra, até travarem uma batalha de palavras enfurecidas. Sem dúvida, isso pode ser transposto para o nível nacional e internacional, em que grupos de pessoas se envolvem em agressão contra outros grupos e nações são julgadas contra nações. Eu nem preciso comentar aqui, né, que a gente está vendo isso acontecendo no mundo agora mesmo. Eu contra você porque eu sou melhor que você, então por isso eu posso te explodir. Basicamente é o quê? Inflamou não só em uma pessoa, mas em milhares de pessoas, aflição de ódio e aversão. Essa aflição começou a ser cultivada em muitas pessoas. O resultado é guerra. Não tem como ser outra coisa. Tá inflamando a aversão nas pessoas a todo tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falei isso pra vocês acho que em 2 aulas atrás. Que eu falei assim, gente, vocês estão observando que isso aqui não é pouquinha coisa, não é um dossiê, uma explicação bonitinha de como as coisas deveriam ser. Se as pessoas entendessem isso profundamente, que as aflições são a raiz de todos os problemas do samsara, ou seja, o que é o samsara? Esses ciclos de sofrimentos que a gente vive internamente e externamente, porque se você está vivendo interno, você está vivendo inferno interno, você vai projetar ele externo. Não tem como. Assim como você vive um paraíso interno, as pessoas ao seu redor também vão ser beneficiadas. Você vai viver um paraíso externo, pela sua própria pacificação interna. Só que assim, a maioria de vocês não entendem isso. Então assim, o que está acontecendo na humanidade? Tá inflamando ódio e aversão, ódio e aversão, ódio e aversão. Onde vocês acham que isso vai parar?
E daí, assim, né, eu até perguntei pro meu professor esses dias, porque a gente tá vendo muitas essas situações de guerra, muitas pessoas morrendo, muitos conflitos. E daí a gente se sente meio impotente, né? O que a gente pode fazer ali naquela situação? Muitos seres estão sofrendo por conta desses venenos que estão sendo inflamados, né? E daí uma das coisas que a gente pode fazer é a dedicação de méritos. Então eu vou mexer um pouquinho depois da nossa dedicação para a gente incluir também esses grandes sofrimentos, né? Porque ali a gente foca na nossa dedicação muito na solução, que é as práticas, os ensinamentos e tudo mais. Só que quando a gente dedica os méritos também nessas situações, a gente pode influenciar positivamente, mesmo que seja a um nível muito sutil. E também a gente faz dedicação de méritos, vocês vão ver, o Charles vai falar de dedicação de méritos em casos específicos, a pessoa está doente ou a pessoa faleceu, a gente faz dedicação de méritos também para que a gente transfira a nossa virtude que a gente gerou também para outra pessoa, que ela também seja beneficiada. Mas depois a gente vai ver mais sobre a transferência de méritos. Então, quando você deixa a aversão e a raiva tomarem conta de você, é como se, tendo decidido matar uma pessoa jogando-a em um rio, você se agarrasse ao pescoço dela, pulasse na água e os dois morressem afogados. Ao destruir seu inimigo, você também se destrói. É muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir a um conflito maior, respondendo a ela com paciência. Compreender a responsabilidade que temos por aquilo que nos acontece ajuda a fazer isso. Tratamos nossa ligação com alguém que percebemos como inimigo como se saída do nada. Mas em alguma existência passada, talvez tenhamos usado palavras duras com aquela pessoa, maltratando-a fisicamente ou abrigado pensamentos raivosos em relação a ela. Isso aqui já entra dentro da teoria do karma, né? O Shagadu ele vai trazer isso porque isso está dentro da filosofia budista. Só que assim, aqui a gente pega por interpretação. Então, a gente vai falar de renascimento, inclusive renascimentos grosseiros. Quem não acredita nisso, deixa essa parte de lado, entende, para vocês entenderem basicamente. Mas a gente não tem como deixar de falar disso. Então, o Shagadu ele traz esse aspecto desse pensamento de renascimento. Então, ele vai falar, né? Se hoje você está com essa pessoa nessa situação onde vocês têm conflito, provavelmente no passado você criou causas para isso. Daí voltou. Você não dissolveu o karma, na verdade, como que eu posso dizer isso? Você inferiu mais e mais aflições em relação àquela pessoa, isso volta de novo. Sabe aquela coisa? Os meus relacionamentos kármicos, é isso aí? É isso aí. Daí tem relacionamentos kármicos positivos e negativos. Todo relacionamento que a gente tem karma. A gente tem conexão. A gente criou interdependência. Algumas são positivas, outras são negativas, dependendo do que a gente alimentou naquela relação com aquela pessoa. Se foi amorosidade, se foi compaixão, ou se foi raiva, se foi aversão, se foi ciúme. Daí isso volta de novo. Volta de novo. Isso. Certo? Então, em vez de procurarmos os defeitos dos outros, dirigindo nossa raiva e aversão contra situações que pensamos estar nos ameaçando, deveríamos lidar com o verdadeiro inimigo. Esse inimigo, que destrói nossa felicidade a curto prazo e nos impede a longo prazo de alcançar a iluminação, é a nossa própria raiva e aversão. Se as vencermos, não haverá mais brigas, pois deixaremos de perceber os nossos oponentes como inimigos. Um grande retorno para pouco esforço. Tanto nós quanto eles teremos cada vez menos probabilidade de reincidir em situações que possam levar a um conflito. Todos saem ganhando. Esse é um ponto, né? Tá, mas e se eu lido com uma pessoa que tá com raiva? Se uma pessoa tá com raiva e tá, de alguma forma, te prejudicando, a gente pensa em questão de karma. A pessoa já tá criando karma de raiva. E a raiva é uma coisa que é um combustível que ele também é contagioso. Se a gente não toma cuidado, se a gente não tem treinamento de chamada de concentração meditativa, a gente cai dentro do mesmo estado mental daquela pessoa. Que é um estado mental de reino miserável. Aquela pessoa tá no inferno quando ela tá naquele estado. E se você não tomar cuidado, ela puxa você junto. Daí fica os dois brigando. Eu já presenciei muitos casos assim de conflitos. Então, uma pessoa puxa a outra, começa a falar. Quando vê, estão quase se matando. Uma puxa o outro pro inferno. Como praticante, aos poucos a gente tem que começar a tomar consciência. Nas primeiras vezes, quando surgirem situações de conflito, a gente vai falhar provavelmente. Mas a gente sempre tem que manter isso em mente. Tem como resolver situações sem precisar manifestar as aflições. E se manifestou, a gente começa a remediar. E a mente tem que fluir mais rápido. Então isso pode acontecer. Então, às vezes, uma discussão começou a inflamar. Opa, tá inflamando aqui, peraí. Deixa eu lembrar dos ensinamentos. Deixa eu lembrar. Pacifica. Pra daí que você possa tomar uma ação com mais sabedoria. Ah, Mi, mas e se for um caso extremo, né?
a gente falando sobre karma. Se uma pessoa invadir a minha casa e tentar matar minha família, o que eu faço? Não vou fazer nada? Vou ficar pacífico? Daí, o que a gente faz? É claro que proteger os outros seres é melhor do que deixar todo mundo morrer porque um louco entrou na sua casa, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Um Bodhisattva, antes de ter o voto de não matar, ele tem o voto de proteger. Então, nesse caso, você até estaria, por exemplo, impedindo o assassino de criar mais karma negativo para ele e também protegendo outras vidas. Então, se equilibra, percebe? Mas, isso aí é um grande praticante, né, no caso. Mas vocês estão trabalhando para isso. A gente pode cometer essas ações sem as aflições. Em vez de eu ter a intenção, eu quero matar, quero que a pessoa sofra, qual que é a minha intenção? Eu preciso proteger. Então eu faço essa ação. Em caso muito extremo, pelo amor de Deus. Isso aqui é caso específico, né? Porque a gente sempre pensa nesse caso, mas... E daí eu vou ficar um paçocão lá se acontecer uma coisa dessa? Não, o Bodhisattva não é paçocão. Só que ele treina pra não precisar gerar aflição. Porque a aflição, a gente pensa que a aflição vai nos ajudar, ela não vai ajudar. Ela vai deixar nossa mente mais triste, a gente vai fazer besteira. Então, se a gente tem, por exemplo, essa capacidade cada vez mais de concentração meditativa e de aplicar os antídotos, a gente pode, às vezes, fazer a mesma ação, mas sem aflição. E isso vai impactar diretamente na criação do seu karma. Entende? Então, por exemplo, no caso, falando sobre raiva e aversão e os efeitos em relação à teoria do karma. Um caso de um serial killer que, basicamente, né, qual que é a estrutura do karma? Tem uma base. Eu conheço aquela pessoa, quero matar fulaninha de tal. Planeja isso. Gera regozijo com isso. Tem ali um desejo de fato ferir. Faz ação. E depois, no final da ação, ou seja, depois da conclusão da ação, se regozija com isso, é um karma terrível. E assim, a gente colocou aquela outra situação de proteger. A mesma ação externa. Mas olha a diferença interna de todo o processo que foi. Isso vai impactar diretamente. Então, por exemplo, se a gente fica ruminando raiva em relação a uma pessoa, não, porque a pessoa você está gerando muito karma. Muito. Só aí. É uma ação mental, mas você está criando familiaridade. E daí, quando vocês forem estudar essa parte de renascimento, tem algumas pessoas que já leram o livro tibetano dos mortos, né? A gente vai ver que... Eu tô falando da teoria do renascimento, certo? Que isso é uma coisa bem da tradição budista. A gente vai ver que o nosso renascimento, ele é determinado pelo grau de familiaridade que a gente teve com uma mente virtuosa ou não virtuosa. E familiaridade é o que se manifesta pelo nosso instinto natural quando uma situação ela é criada na nossa vida. Então, por exemplo, se a gente se familiarizou a vida inteira a qualquer situação manifestar a raiva, quando isso for lá no bardo, no estado intermediário, a gente vai se atrair por reinos, por exemplo, ou por bolhas que a gente fala, que são esses reinos onde existem esses seres grosseiros, compatíveis com a sua familiaridade. Então, assim, a gente tem que começar a cortar as familiaridades com as ações e as aflições agora, para que a gente tenha, na verdade, familiaridade com virtude. Então, por exemplo, isso a gente também vê nas tendências desde criança. Então a gente percebe que algumas crianças já têm familiaridade com virtude. Como que a gente vê isso? Olha o bichinho, cuida do bichinho. Uma criança carinhosa, uma criança naturalmente amorosa. Não é agressiva, sabe? Daí tem outras crianças que na verdade é o contrário. Desde pequenininha já é maldosa com os bichinhos, com os amiguinhos. Então aí a gente vê a familiaridade que se cultivou em vidas passadas. A gente pensa, nossa, mas como assim uma criança de 1 ano, 2 anos tem tanta maldade? Da onde que vem isso? Familiaridade. Criou isso antes. Agora está amadurecendo os efeitos. E se não remediar, vai piorar. Então, esse é o ponto. E essa é uma das coisas muito interessantes que vocês sempre têm que colocar em mente. Familiaridade. O que eu estou me familiarizando? Isso vai começar a impactar a nossa consciência mais profunda, que é o Laya Vijnana. Então, na verdade, tudo que está impactando nossos 5 sentidos, que está entrando pelos nossos 5 sentidos, impacta esse Laya Vijnana. Vai criando o que a gente chama de marca kármica. Então, assim, eu reagi com raiva 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 100 milhões de vezes. Com compaixão e amorosidade, eu agi 100 vezes. Quem você acha que tem mais força quando o bicho pega? Quem que vai pensar mais? É a raiva, óbvio. Daí o que a gente faz? Tem que ir tirando essa familiaridade e indo ao contrário. Só que a gente pensa, desde quando que a gente está se familiarizando com a raiva, por exemplo? Tô dando esse exemplo aqui da raiva, porque a gente tá falando sobre isso, mas
Todas as aflições é a mesma coisa. A gente está familiarizado com aquilo. Para a gente contrapor, a gente tem que ir mudando isso e aplicando os antídotos. E eles são mais efetivos quando a gente tem o suporte da nossa prática de shamatha, as práticas da recitação, por exemplo, e muitas outras. Então, esse é o processo ideal. Porque se a gente fica só no comportamental, esse que é o problema. A gente pode não ter nenhuma ação externa, mas os venenos dentro da mente estão borbulhando. E as pessoas percebem. Então, assim, as aflições estão ali. Elas só não chegou ao nível externo. Mas tá ali, tá reprimido. E uma hora ou outra, explode. Então, o ponto não é repressão. A gente tem que começar a unir a shamatha, ou as práticas, com a vipassana, que é o quê? É basicamente essa reflexão dos ensinamentos. A gente une os dois juntos para transformar a nossa mente. Porque senão fica de um lado só a coisa intelectual, que não trata a raiz do problema, e de fato daí fica inefetivo, certo? Então vamos lá. Ó, tendência habitual. Acabei de falar de familiaridade ou habitualidade, mesma coisa, tá? Nossa tendência habitual é fazer contemplação, mas de maneira contraproducente. Se alguém nos insulta, geralmente ficamos remoendo o assunto perguntando-nos: por que ele me disse isso? Vez após vez. É como se alguém tivesse atirado uma flecha contra nós, mas o tiro saísse curto. Concentrando-nos no problema. É como apanhar a flecha e cravá-la em nosso peito repetidas vezes, dizendo: ele me magoou tanto, não acredito que tenha feito isso. Então, basicamente, a pessoa foi lá e enfiou uma ofensa em você. Você fica lá: socorro, socorro, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E daí você tá se envenenando junto. É o que eu falei pra vocês, né? A raiva, ela é contagiosa. Se a gente pega, a gente começa também a ficar envenenado. E a gente consegue perceber isso na nossa fisiologia. Quando a gente tá com raiva, como a gente fica. Nossa respiração muda, nosso corpo fica quente, às vezes a gente fica vermelho. Não faz bem. Nosso próprio corpo sabe que não faz bem. Então, a gente continua aqui. Uma outra opção é usar o método da contemplação para refletir sobre as coisas de modo diferente, para modificar nosso hábito de reagir com raiva. De início, como é difícil pensar com clareza em meio a uma discussão. Começamos a praticar em casa, sozinhos, imaginando confrontos e novas formas de responder a eles. Imagine, por exemplo, que uma pessoa insulte. Ela está enojada de você. Dá-lhe um tapa ou ofende-lhe de algum modo. Você pensa: o que devo fazer? Vou me defender, vou retalhar. Vou expulsar essa pessoa da minha casa agora. Agora experimente uma outra atitude. Diga a si mesmo: essa pessoa me deixa com tanta raiva. Mas o que é raiva? É um dos venenos da mente que gera karma negativo e leva ao sofrimento intenso. Confrontar raiva com raiva é como ir atrás de um louco que pula de um precipício. Será que tenho que fazer isso mesmo? Se é insano da parte dele agir como age, é ainda mais insano da minha parte agir do mesmo modo. Ai, mas isso aqui é manipulação pra gente ficar fraco, não sei o quê. Gente, vocês já viram alguma vez que isso aqui funcionou? Na própria vida de vocês, quando vocês reagiram com raiva. Melhorou ou piorou a situação? Usem agora essa sabedoria do refletir. Reflitam consigo mesmos em todas as vezes que você agiu com raiva, deixou se envenenar. Como que foi o resultado? A gente sempre mede bastante o nosso karma a partir do resultado daquela ação. Melhorou ou piorou a situação? Então, assim, não acredite no que está escrito aqui. Olha a vida de vocês. Como que você ficou? Como a situação depois ela se desenvolveu depois de você basicamente manifestar essa aflição de forma intensa. Isso aqui é uma sabedoria que a gente precisa ter quando a gente escuta os ensinamentos. Não é acreditar: ai, a raiva faz mal. Olha na vida de vocês. Testa quando você age de uma forma, como você age de outra. Aí que você vai começar a ver e pegar confiança nos ensinamentos de verdade. Porque uma confiança que no budismo a gente não acha boa e não é nada admirável é: ah, é assim, amém, vou lá fazer. Ou, ah, é isso mesmo, porque Buda falou, Ciclano falou. Não, olha na vida de vocês. Basicamente, pega os ensinamentos e fala: nossa, tem sentido. Será que é assim mesmo? Deixa eu lembrar, deixa eu pensar. Deixa eu testar isso na prática. Daí, quando manifestar uma situação onde a gente pode ter raiva, deixa eu ver, deixa eu experimentar fazer de outra forma que eu aprendi. Deixa eu ver os resultados disso. É assim que a gente vai pegando confiança de verdade. Porque senão fica muito teórico. Qualquer coisa destrói essa nossa confiança.
Então, essa é uma coisa, é um ponto muito importante dentro do praticante. Não ter crença cega. Testa o que está aqui. Certo? É isso que vai gerar a confiança de verdade. Então, lembre-se de que aquelas pessoas que agem de forma agressiva em relação a você estão apenas comprando o próprio sofrimento, criando por ignorância condições mais difíceis para si mesmas. Pensam estar fazendo o que é melhor para si, estar corrigindo algo errado ou impedindo que o pior aconteça. Mas a verdade é que esse comportamento não traz benefício algum. Em muitos aspectos, é como alguém que está com dor de cabeça e bate na própria cabeça com um martelo para tentar acabar com a dor. E em sua infelicidade, põe a culpa nos outros, os quais, por sua vez, ficam com raiva e brigam, apenas piorando a situação. Quando consideramos a condição difícil em que se encontra, damos-nos conta de que essas pessoas deveriam ser objeto da nossa compaixão, e não de raiva ou de crítica. Então, almejamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para protegê-las de mais sofrimento. Como faríamos com uma criança que está sempre se metendo em travessuras, fugindo o tempo todo para a rua e nos batendo e arranhando quando tentamos trazê-la de volta? Em vez de desistirmos daqueles que agem mal, precisamos compreender que eles buscam por felicidade, mas não sabem como encontrá-la. Então aqui é um ponto, né? Se você é um bodhisattva iniciante, se você ainda não tem confiança no seu treinamento, não vai fazer isso não. Deixa a pessoa lá. Se afasta. Porque daí, assim, não, eu sou bodhisattva, eu aguento tudo, vou lá. Daí dá merda. Porque a gente não tem capacidade emocional ainda, estabilidade suficiente para lidar de frente com uma situação assim. Então, a gente tem que também ser bastante lúcido nos ensinamentos, né? A gente não pode esquecer que o Shagdu é um grande mestre, então ele treinou muito. A gente pode chegar nesse nível se a gente treinar também. Só que daí a gente precisa ter essa sabedoria de discernimento. Como que a gente pode agir melhor naquela situação? Então, se a gente falar, não dá pra mim agir aqui, vou me desgastar ainda mais, se afasta. Já é melhor. Tá bom? Então, o papel de inimigo não é permanente. A pessoa que fere hoje pode se tornar seu melhor amigo amanhã. O seu inimigo de hoje pode mesmo ter sido em uma vida passada a pessoa que lhe deu a luz, a mãe que alimentou e cuidou de você. Ao contemplarmos assim repetidamente, aprendemos a reagir agressivo com compaixão e responder à raiva com bondade. Opa. Então, aqui é um ponto muito interessante, que é, basicamente, sabe o hábito que a gente tem? A gente pega uma pessoa que às vezes fez alguma coisa pra gente, tratou a gente meio mal, e a gente reifica ela. O que é isso? A gente pega e fala, coloca ela na caixinha da pessoa chata, pessoa ruim. Essa aqui é minha inimiga. Ela não tem nada de bom. Eu tenho que condená-la. Ela tem que sofrer. Sendo que todas as pessoas elas têm dois lados, positivo e negativo. Nenhuma pessoa é inerentemente boa ou má, depende das causas e condições que surgem. Isso é uma coisa bem impactante, onde eu vi uma das monjas que dá aula pra mim, que ela falou assim, gente, qualquer pessoa pode matar. Dependendo da causa e condição que surge, você acha que às vezes você é muito bom e compassivo, dependendo de como a situação se configura, você pelo menos passa isso pela sua cabeça. Qualquer pessoa pode cometer as piores atrocidades, dependendo da situação. Em situações de guerra, pessoas comuns, entregáveis aos judeus, por exemplo, né? Se a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, pessoas comuns, um país inteiro que era pessoas civilizadas, quantas atrocidades não fizeram? Com outros seres humanos. Depende de como a situação se configura. Então, assim, quando a gente pensa isso para os dois lados, aquela pessoa é inerentemente ruim, ela é ruim e pronto, ponto final. Daí você já caiu dentro de um erro. Tudo no samsara é impermanente. Depende de como a situação se configura. E ela vai se configurar, adivinha, de acordo com o seu karma. E você vai manifestando mais aflição, as situações também vão se configurar para que você inflame mais ainda suas aflições. Então as pessoas que são mais briguentas, que arranjam confusão com todo mundo, acreditam, imagina o que elas queriam para elas. Mais situações de briga, de discussão, é óbvio. Daí a pessoa começa a mudar um pouco o comportamento dela. Pode ser que ainda o karma comece ainda a se manifestar, ainda tem ali resquícios, mas vai diminuindo. Um exemplo disso é eu não me lembro o nome dele agora, que é como que ele chama? Basicamente eu vou contar a história, porque você já contei algumas vezes essa história, que foi basicamente um assassino, que ele era lá da Índia na época do Buda, e antes disso ele era um grande praticante, que inclusive o nome dele, se a gente pegar essa tradução, é o inofensivo. E daí o mestre dele ficou com inveja dele, que ele tinha
muita ali potencial de alcançar altos níveis de realização espiritual, e falou, ó, para você atingir a realização espiritual, você precisa matar 1000 pessoas. E daí, ele, todo devoto, começou a fazer isso. E daí, cada pessoa que ele matava, ele cortava o dedo da pessoa para fazer um colar, basicamente, até chegar ao número que ele queria. E nessa época, o Buda estava passando por aquela floresta onde ele ficava. E as pessoas morriam de medo, ninguém queria mais passar lá, porque tinha um serial killer doido à solta. E basicamente, quando o Buda chegou para passar nessa floresta, que era o caminho dele, eles falaram assim, não passa por aí, não, tem um doido que mata todo mundo que passa aí. Não faz isso não. Quase matou a própria mãe dele, mas não chegou a matar. Daí o Buda simplesmente continuou seguindo e andando. E daí ele chegou e o... Nossa, eu esqueci o nome dele agora. Mas basicamente, esse assassino tava lá e falou, para, Buda. Ele nem sabia que era o Buda, mas para. Gritou assim com o Buda. E daí o Buda olhou pra cara dele e falou assim, eu já parei há muito tempo, mas quem não parou foi você. E daí assim, era o Buda falando isso, né? Uma frase que parece simples eu falando, mas foi o Buda falando. E isso basicamente teve um impacto tão profundo na mente dele, que basicamente ele acordou e falou, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E daí, naquele mesmo instante, ele pede para ser ensinado pelo Buda e ele é ordenado monge. Olha que doido, do nada. Muda tudo a vida dele. Só que ele ainda matou muita gente. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que ele estava, basicamente, ali como monge. As pessoas olhavam feio para ele, porque reconheciam o que ele tinha feito. Ninguém aceitava ele, não. Ah, virou monge? Não sei não, hein? Então as pessoas continuavam tratando ele mal. E daí teve uma situação onde os parentes dessas pessoas que ele matou se reuniram pra dar uma surra nele. Ele ficou tão, mas tão mal que ele quase morreu com essa surra, mas ia morrer. Então, assim, imagina o quanto de raiva e de aversão um ser desse ele produziu, de sofrimento. Mesmo que ele mudou, ainda aqueles efeitos vieram. Mas quando ele chegou pro Buda, e o Buda viu a situação dele, o Buda basicamente falou assim, ó, com o karma que você criou de tanto sofrimento, era pra você cair direto nos reinos miseráveis. Na verdade, você conseguiu ainda purificar muito karma, ele nem morreu por causa dessa situação. Mas era pra ter morrido e já ter caído direto nos reinos miseráveis. Vocês vão ver isso depois mais tarde. Então, assim, mesmo que ele tenha cultivado muitas ações negativas, ele começou a purificar, manifestou ainda os efeitos mais reduzidos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa habitualidade de sempre arranjar confusão, briga, pode ser que quando ela começa a mudar o comportamento dela, ainda as pessoas lembram, né? Ninguém fica com amnésia e não lembra o que você fez. Mas vai pacificando aos poucos. Porque você tá... Só a tensão de você querer parar, de mesmo você reconhecer uma aflição e querer superá-la, já gera um grande mérito. Então a gente sempre trabalha com isso, certo? Isso já vai purificando o karma aos poucos. Então, um outro método para podermos empregar é adquirir consciência da qualidade ilusória da nossa raiva e do objeto da nossa raiva. Se, por exemplo, alguém lhe diz, você é um indivíduo mau, pergunte-se, será que isso me faz ser mau? Se eu fosse um indivíduo mau e alguém dissesse que eu sou bom, isso faria de mim um indivíduo bom? Se alguém disse que carvão é ouro, ele passa a ser ouro? As coisas não se transformam apenas porque alguém diz isto ou aquilo. Por que levar essas coisas tão a sério? Aqui eu lembro bastante de uma palestra do Leandro Carnal, onde um aluno tentou xingar ele, falando assim, seu careca! O Leandro Carnal é careca, né? Daí ele falou, como que eu posso ficar com raiva dessa situação? Ele tá mentindo? Então, assim, basicamente, vocês podem utilizar desse exemplo. Quando uma pessoa tenta ofender a gente, fica pensando, nossa, mas será que eu sou isso aqui mesmo? Vai mudar quem eu realmente sou? E daí que a gente começa a praticar quem é mais avançado, a própria vacuidade do que são sons. Ecos surgem e desaparecem. A gente dá muito significado. Isso começa a tirar força do que a própria outra pessoa ela tenta ter sobre você. Então, quando uma pessoa, por exemplo, projeta sua aflição, sua raiva em cima de você, e você responde, ela tem poder sobre você. Ela tá pegando, basicamente, sugando a sua energia de vida quando tá fazendo isso. E se você permite, mais controle ainda. Então, você vai começar a tirar o controle.
dessa pessoa, certo? Aplicando, por exemplo, esses antídotos. Então, eu falei aqui, né, para quem é mais avançado, começar a observar a própria vacuidade, no sentido de o que é realmente aquele som que foi preferido ali, no final das contas. Tirar o significado que aquilo tem. Isso vai fazer com que a nossa raiva comece a se pacificar. Mas, novamente, não é 5 vezes fazendo isso aqui que vai realmente surtir efeito. Se vocês estão praticando corretamente com Shamatha, com Shamatha, com as práticas que vocês fazem, unindo isso aqui, vocês têm um resultado mais rápido. Se não está fazendo prática, isso aqui é entrar por um ouvido e sair pelo outro, tá bom? Então, assim, vocês estão pegando esses ensinamentos porque vocês já são praticantes. Então, vocês já têm esse poder mais fácil de impactando sua live de Ananda com essas informações. Isso aqui vocês estão impactando, tá? Vocês estão impactando a consciência de vocês, como, por exemplo, ouvir sobre os dharmas, sobre os métodos, sobre os ensinamentos. Vocês estão impactando positivamente a live de Ananda de vocês. E ainda mais, se vocês têm uma base de chamada de concentração meditativa que vocês estão desenvolvendo, é mais rápido, impacta mais fácil. E vai começando a moldar o seu Alaya Dhyana, essa consciência mais profunda, que é onde fica armazenada todas as suas sementes kármicas e os seus potenciais positivos e negativos ali. Você vai começando a impactar positivamente. Então, sente-se em frente a um espelho, olhe para a sua imagem e insulte-a. Você é feio, você é mau. Nessa hora aqui, o povo da positividade tóxica passa mal. Isso aqui é um exercício, tá, gente? É um exercício. Não vai fazer isso aqui com intenção mesmo. Quem tem autoestima baixa, como que se diz? Evita. Só se você tá bem forte, bem resolvido com você mesmo, quer testar um exercício assim. Não é a forma mais eficaz, mas testem. Tá aqui, o Shagdu colocou um dos antídotos, né? Como trabalhar com essa versão. Em seguida, elogia. Você é bonito, você é bom. Independentemente do que você diga, a imagem permanece simplesmente o que ela é. Elogios e críticas não são reais em si. Como um eco, uma sombra, um mero reflexo. Não tem poder algum de nos ajudar ou de prejudicar. Engraçado que aqui ele já tira a dualidade, né? Porque se a gente é uma pessoa que que a gente é muito dependente de elogio, a gente é igualmente sensível a críticas. E esse é um ponto aqui que a gente acaba caindo. E daí, assim, uma forma da gente treinar é que isso comece a se reduzir, esse tipo de reações de montanha-russa. Elogio, fico lá em cima. Crítica, fico lá embaixo. Tanto elogio como crítica, você vai procurando reagimentos. São só palavras. Isso não vai mudar quem você é, tanto externamente como internamente. Lembra do Leandro Carnal. Você é cabeludo. Ele não é cabeludo. Você é careca. Ele vai se ofender, mas é verdade. Ele é careca. Então, se alguém falar pra você, você é uma pessoa muito má, e você sabe, por exemplo, que você tá treinando. Você pode ter algumas maldades, todos os seres têm aflições. Mas você tá treinando. Você vai ficar assim, ai meu Deus do céu, agora você falou. Não, continua. Então, assim, quando você tem uma confiança dentro do seu treinamento, dentro da sua prática, e vai adquirindo essa estabilidade, você vai ficando menos sensível a, por exemplo, o controle das outras pessoas sobre você. Porque uma pessoa que tem o poder de te abalar, tanto com elogios como críticas, ainda tem alguma influência dentro da sua mente. Então a gente vai começando a desarmar esses pontos. Então, à medida que praticamos desse modo, começamos a compreender que as coisas são desprovidas de solidez, como um sonho ou uma ilusão. Criamos um estado mental mais espaçoso, um estado mental que não é tão reativo. Então, quando a raiva aparece, em vez de responder imediatamente, podemos olhar para ela e perguntar: o que é isso? O que está me fazendo ficar vermelho e tremer? Onde está? O que descobrimos é que a raiva não tem substância, que não é uma coisa que pode ser encontrada. Assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, podemos deixar a mente em repouso. Não reprimimos a raiva, não a afastamos, nem nos envolvemos com ela. Apenas deixamos a mente repousar em meio a ela. Podemos ficar com a própria energia, simples e naturalmente, permanecendo cientes dela, sem apego e nem aversão. Então, constatamos que a raiva, assim como o desejo, na realidade, não é o que pensávamos ser. Começamos a ver a sua natureza e compreender a sua essência, que é a sabedoria semelhante ao espelho, que é uma das 5 sabedorias também.
Depois a gente vai ter uma aula só falando das 5 sabedorias e dos seus efeitos. Então, quando a raiva é transformada, aqui ele fala da sabedoria do espelho, mas para vocês entenderem melhor, o oposto da raiva é a compaixão. Então, o que eu falei para vocês ontem, né? A pessoa que mais tem raiva, mais tem esse veneno, também é a pessoa que mais pode ser compassiva se ela treinar corretamente. Então, outro exemplo, né, que a gente tem dentro das histórias de grandes mestres, o Milarepa, que também fez muita cagada na vida dele. Eu vou contar rapidamente a história dele, porque ele era basicamente um moço de uma família abastada lá no Tibete, e devido ao pai dele, que era um homem rico, tinha boas condições. E daí o pai dele morreu, e o tio e a tia dele ficou com a tutela dele até ele completar a maioridade. Só que o que eles fizeram quando eles pegaram toda a fortuna? Pegaram ele e a mãe dele, Milarepa e a mãe dele, colocaram de escravo para trabalhar para eles. Tirou todos os benefícios que eles tinham. Revoltante, uma situação revoltante. Especialmente a mãe do Milarepa ficou extremamente revoltada. Todo mundo ficaria, né? Pelo amor de Deus, nessa situação. E daí o que ela fez? Ela pegou as últimas reservas de dinheiro que eles tinham, botou o Milarepa numa escola de magia negra para aprender a fazer mandinga para se vingar deles. E daí, basicamente, o Milarepa, ele começou a praticar. No começo, ele não via nenhum resultado que ele estava fazendo, mas com o tempo, ele começou a desenvolver os poderes, de fato, de prejudicar. Então, ele mexia com magias bem pesadas, que a gente chama, que é a religião que era no Tibete antes do budismo, que é o Bon. Então, eram magias muito pesadas. E daí, ele ficou um mago, literalmente um mago. E daí, teve um dia que estava acontecendo um casamento, ali com o tio, a tia, toda a família, né, dele, por dinheiro deles, né, da mãe e do Milarepa. Tá todo mundo lá festejando por dinheiro deles. E daí o Milarepa tava lá na caverna, começou a fazer as práticas, né, e os rituais, e daí bem nessa festa começou a cair um toró, uma chuva. Aconteceu um monte de desastre natural que não era bem natural, era meio artificial, porque foi, né, criado por ele. E, basicamente, se não me engano, 35 pessoas morreram nesse casamento. Então, assim, ele ia se vingar do tio e da tia, acabou matando muita gente, que às vezes não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. E daí, assim, depois disso ainda, ele enviou uma outra chuva lá que destruiu toda uma plantação que eles tinham, assim, toda a forma que eles ganhavam dinheiro, destruiu tudo. Então, assim, ele fez uma destruição gigantesca, gigantesca. E daí, depois disso, veio uma consciência dele, ele falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? 35 pessoas, o que eu fiz? Agora já era. Daí, assim, né, nessa época eles já eram um pouco versados nessa coisa de karma, dos efeitos, causa e efeito, essa lei universal. E daí ele pensou, meu Deus do céu, eu tô ferrado. Eu vou pro reino miserável depois disso, é óbvio. Tem que fazer. E daí o que ele fez? Ele foi procurar um mestre pra ver o que ele podia fazer pra purificar a mente dele, né? Porque ele sabia que as consequências não iam ser nada boas pra ele. E daí ele encontrou um lama tibetano na época. E daí o lama olhou pra cara dele, viu o fluxo do que ele tinha criado, porque mestres de grande utilização, eles conseguem ter uma ideia ali de computar sua mente, por exemplo. Consegue ter uma ideia de karma. Quem consegue claramente ver todas as vidas passadas, todas as causas e condições que criaram aquilo, e de vidas futuras, inclusive, é o Buda. Só Buda consegue. Mas alguns mestres de grandes civilizações conseguem saber mais ou menos. Não precisa nem ser grande mestre de realização. Conforme você vai treinando Shamatha, você começa a sentir não, ao ver mesmo o fluxo mental das pessoas. Você começa a ver as intenções, você começa a ver muita coisa. Então, assim, esse mestre tinha essa capacidade. Olhou pro Milarepa e falou, ih, esquece. Seu karma negativo é pesado demais, eu não consigo fazer nada pra você. Mas, tem um mestre que eu acho que pode te ajudar. Então o nome dele é Marpa. Vai atrás dele que eu acho que ele pode te ajudar. Daí ele vai e procura esse mestre, fica um tempão procurando. Até que um dia ele acha um homem que tá mexendo ali no jardim. E ele fala, mas você conhece o mestre Marpa? Tô procurando por ele, preciso muito da ajuda dele. Daí o homem olha pra cara dele e fala, ué, mas por que você precisa do Marpa? Daí ele fala, olha, eu fiz muita merda na minha vida, eu preciso purificar, eu preciso treinar o Dharma, eu sei que isso pode me ajudar, o Dharma do Buda. E daí ele olha o homem pra cara do Milarepa e fala, eu sou o Marpa. E daí ele encontra o mestre dele dessa forma. E daí começa o inferno, de verdade, da vida do Milarepa. Ah, encontrei o mestre, tá tudo resolvido. E não.
Porque os efeitos ali estavam latentes ainda. Então, assim, só o fato dele ter encontrado o mestre dele não mudou o karma dele. Começou a mudar um pouco. Mas, assim, aqueles efeitos ainda iam se manifestar se ele não fizesse nada. Não adianta só a gente. Ah, agora encontrei aqui os ensinamentos, vou só ficar bonitinho aqui, encontrei o mestre, já era. Tem que treinar. E daí o que acontece? O Marpa ele tinha muitos discípulos, que ele era um grande mestre. E todo mundo recebia vários ensinamentos extremamente profundos. Mas o Milarepa não. Então, enquanto todo mundo estava praticando e recebendo ensinamentos igual vocês aqui, por exemplo, transmissão oral, esse tipo de coisa, sabe o que ele estava? Ele estava fazendo tarefas árduas. Limpando banheiro, carpindo um lote. E o mestre só dava tarefa pesada para ele fazer. E ele não entendia. E daí ele começou a ficar muito triste com isso, né? Vendo todo mundo evoluir, ele lá. E daí teve uma vez que o Marco fala assim pra ele: Ó, eu vou te dar uma tarefa muito importante que é pra você construir uma torre. Tem que ser assim, assim, assado. E vai lá, Milarepa, construir uma torre. Constrói a torre. Depois de muitos meses, tá? Eu falo construir a torre, parece que foi instantâneo. Não, depois de muitos meses de trabalho, construir a torre. Quando o Marco vai olhar a torre, ele olha a torre e fala assim: tá torta, vai ter que fazer de novo. Deus do céu! E vai lá o Milarepa fazer de novo. Ele repetiu esse processo umas 3 ou 4 vezes. Até que chegar um ponto que as costas dele estavam ensanguentadas de tanto trabalho pesado que ele tinha feito. E daí ele tava. Imagina vocês nessa situação. E ele tava lá porque ele precisava dos ensinamentos que aquele mestre tinha. Ele era a única esperança do Milarepa. Senão era só aceitar o destino dele. E daí, basicamente, nesse contexto, a esposa de Marpa olha pra Milarepa e começa a ficar. E assim, sente uma grande compaixão pela situação dele. Poxa, o menino tava ali há anos e nada. Né? Então ele tava lá com todo o esforço dele, mesmo com todos os sofrimentos, ele ainda tava lá, porque ele não tinha esperança que o mestre ia ensinar alguma coisa pra ele. E daí ela tenta burlar o sistema, junto com o Milarepa, e fala assim: ó, toma esses objetos de prática aqui do Marpa, leva lá pra um lama tal e vê se ele consegue dar uns ensinamentos pra você começar já a purificar, a treinar. E aí vai lá o Milarepa fazer isso. Chega lá, o mestre pergunta: ué, mas você quem é o seu guru? Ah, é o Marpa, não sei o quê. Daí o lama olha pra cara dele e fala assim: eu não posso te ajudar, só ele. E vai, de novo ele é rejeitado. Então tá tudo dando errado no Milarepa, basicamente. E ele volta lá, mestre, com o rabo entre as pernas. E daí nesse momento, o Marco pela primeira vez ele começa a chorar quando ele vê a situação do Milarepa. E daí ele fala pro Milarepa que até aquele ponto, todo o que ele fez foi porque o Milarepa conseguisse purificar muito do karma negativo dele, que ele havia criado como consequência daquelas ações que ele tinha feito. E daí, daquele ponto, ele ensina não só ensina os ensinamentos mais profundos e secretos que se tem conhecimento naquela época que o seu mestre tinha. E daí ele vai praticar dentro de uma caverna e pratica muito tempo, vários anos, e ele chega numa época que ele só come urtiga. Então, se você forem pesquisar depois Milarepa, vocês vão ver que tem umas iconografias dele, ele tá com a pele verde, por causa de que ele só comia urtiga. Só lá com um lencinho assim cobrindo as partes íntimas e verde, só comia urtiga. Extremamente focado em atingir a iluminação em uma vida só. E daí ele consegue. Então, em determinado ponto, ele atinge uma grande realização e se torna um Buda. Ele se ilumina, basicamente. Né? E daí essa história é um exemplo de, mesmo o pior dos casos, se há vontade, se há esforço, é possível de mudar. Então, se a gente olha para a nossa mente, por exemplo, a gente está estudando sobre raiva e aversão. Se a gente é um pouco consciente e realista com a gente mesmo, a gente olha para nossa mente e fala: meu Deus do céu, não vou conseguir isso não. Tá? É demais, é muita coisa. E conforme a gente vai praticando, principalmente Shamatha, esse é o ponto e essa percepção que a gente tem, que às vezes é demais. Só que daí, essa história do Milarepa sempre tragam na mente de vocês. Eu tenho certeza que a sua situação é melhor do que a do Milarepa. E mesmo assim ele conseguiu. É claro que é com muita dedicação, né, com muito esforço. E é uma coisa que vocês que estão aqui 8 horas, 8h56, numa segunda-feira, tem. Obviamente vocês têm.
Então eu vejo o esforço de vocês e eu acho a coisa mais linda. Eu fico com o coração cheio de alegria e de felicidade. E com certeza todo mundo aqui tem uma situação melhor do que a do Milarepa. Então, assim, mesmo que quando a gente olha e tem consciência das nossas aflições mentais, a gente fica triste, pé da vida, com raiva da raiva. Às vezes acontece. O que a gente faz? Vou continuar treinando. Não tem outra opção. Pelo menos a gente tem os ensinamentos aqui. Então, a gente, por exemplo, tem os nossos métodos que a gente faz, que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive. A gente tem os ensinamentos que são escriturais, por exemplo, que também nos ajudam, que também é parte desse treinamento. Então, a gente está começando já a acessar esses métodos. A gente não está de mãos abanando. Tô vendo tudo isso, não sei o que eu faço. Aplica essas coisas. Faz esse compromisso com você. Eu vou treinar, eu vou conseguir superar. E daí a gente consegue equilibrar. Porque conforme a gente vai tendo consciência, é um livro muito difícil que vocês estão estudando. É muito desconfortável ver essas coisas. Principalmente com raiva e aversão, né? Que é a nossa familiaridade mais natural. Mas, daí a gente sempre traz a história de superação do Milarepa. Pra gente nos inspirar. Então, inclusive eu tenho esse vídeo no TikTok, se vocês quiserem ver as iconografias, conforme eu vou contando a história pra vocês. Aqui eu contei até com mais detalhes. Mas eu gostaria de fechar hoje com essa história de superação. Então, assim, tem karma, tem as aflições, mas é possível superar. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Não pode deixar nossa mente ficar pessimista demais. Ai, porque é muita coisa. Ai, porque eu sou assim, eu nunca vou deixar de ser. Esse é o eu inerentemente existente. Eu sou inerentemente existente dessa forma. E assim eu vou permanecer. Tá errado. A gente sempre tem como mudar. Então lembra do princípio da impermanência que eu sempre falo pra vocês? Que tudo é passível de mudança e na verdade tá acontecendo a todo tempo. A gente usa do mesmo princípio pra conseguir treinar a gente. Porque a gente não é fixo, porque a gente não tem um eu fixo que é assim, ponto, a gente consegue mudar. Conforme vocês vão pensando sobre isso, vocês vão observando o quanto que isso é verdade. Quando a gente tinha 5 anos, não é o mesmo de hoje. Mudou o corpo, mudou o pensamento, mudou tudo. Isso é a nível superficial. Imagina o que a gente pode fazer agora que a gente tem os métodos e as ferramentas para transformar a nossa mente a nível profundo. Porque assim, por mais que a gente tenha mudado os nossos gostos, os nossos pensamentos, nossa personalidade, ainda esses padrões dessas aflições, essas raízes ainda estão aqui. Porque aí esse é o trabalho mais pesado. Que só a terapia não resolve. Ajuda a lidar melhor, mas não resolve. A gente utiliza do Dharma para resolver a raiz. E que também não é dia pra noite. É prática, é treino, que é esforço também. Que vocês já estão fazendo isso. Certo? Alguma pergunta que vocês tenham? A gente vai parar aqui, ó, na página 35, tá bom? Daí depois eu volto com vocês em toda a página pra gente recapitular. Certo? Bom, acho que hoje vocês estão mais quietinhos, né? Então, Ótimo, obrigada. de nada. É um prazer estar com vocês, viu? A Mauriana levantou a mão. Pode falar, Mauriana? Oi, boa noite, pessoal. Bom, eu não tenho uma pergunta, mas o que eu tenho assim, para compartilhar mesmo. Eu passei uma situação de raiva no final de semana. Como estou começando isso tudo agora, eu não sei o que fazer. Mas eu só parei e fiquei tentando observar a raiva, o sentimento, e assim, e só no observar começou a ficar sem sentido. Então, é muito do que você disse hoje. Qual que seria a minha reação natural? Eu ia brigar porque eu ouvi uma coisa que eu não gostei, então eu ia brigar, e aí explodia, virar uma bola de neve. Mas em vez de partir para a luta, eu só parei e fiquei observando o meu sentimento, até que ele começou a ficar sem sentido. Então, em vez de brigar, ele foi só se diluindo. Muito bom, Mariana. Esse é o ponto que o Chagas, basicamente, parece que você já ouviu aqui antes, né? Eu não sei se você tá lendo o livro antes da gente ter Foi. as aulas, mas é isso mesmo, Mariana. Isso também é feito das suas práticas. Você tá fazendo as práticas. Então, uma coisa maravilhosa do Sutra de Lótus é que a gente vai naturalmente incorporando os ensinamentos. Porque começa a impactar profundamente nossa mente. E ainda alinhado com esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de estudar ativamente, é maravilhoso. Então, essa consciência que você já teve, você já começou a ter essa sabedoria de refletir, de ver isso acontecendo na sua vida.
Incrível. Daí você vai criando mais confiança. Você não percebeu isso, Mariana? Nossa, Sim. realmente alguma coisa tá mudando. Essa confiança que a gente precisa dentro do caminho. Confiança baseada na experiência. Muito bom. Obrigada, Mariana, pelo seu depoimento. Márcia, pode falar. Oi, boa noite. Boa Olha, eu noite. queria saber o que que a gente faz quando a mente da gente está com raiva. O que que eu posso desviar essa mente? Pensar, eu estou ouvindo, né, o que você fala, dos Buda, as histórias, mas o que eu posso fazer? Mentalizar alguma história, mentalizar é, eu em algum lugar. O que fazer para mudar, distorcer essa mente? Muito bom. Então, assim, se você tem mais afinidade com história, por exemplo, eu contei a história do Milarepa, que não só reagiu com raiva, mas ele teve muitas ações extremamente negativas. Se a história nos inspira, você pode lembrar das histórias. As histórias são eficazes, principalmente se você está treinando junto. Dependendo da situação, quando a gente está no começo do treinamento e aparece uma situação às vezes muito intensa, o que funcionou para mim bastante foi eu me afastar. Então, na hora eu cortava, me afastava. Esperava passar. Então, pensa que quando a gente está com raiva, é como se a nossa mente fosse um lago que foi extremamente perturbado. Então, ele tá assim. Se você tentar agir ou retrucar naquele estado mental, vai ficar só pior. Vai ficar pior. Então, assim, se você conseguir, se esquiva, se afasta, até passar. Depois você resolve. Não é fugir do problema. Mas depois que você conseguiu estabilizar sua mente, estabilizar a aflição, a gente sabe quando estabilizou a aflição. Para, a respiração começa a se estabilizar, a gente começa a ter mais uma clareza maior, vocês têm sinais de quando aquela aflição começou a diminuir. Daí vocês têm capacidade de lidar. Então, assim, se você está começando a treinar agora, se afasta. No caso da Mariana, por exemplo, ela conseguiu encarar a situação e já começar a contemplar. Ah, mas por quê? Por que eu tô com raiva? Começou a criar consciência. Mas de onde vem? Aqui o Shagdu ele traz, né? Então depois, quem tem o livro aqui, releiam esses pontos, porque eu não sei se ficou claro para vocês que aqui ele tá dando vários antídotos, várias coisas que a gente pode fazer. Então uma delas é a gente pensar, né? De onde vem essa raiva? O que realmente me trouxe raiva? Foi uma coisa que a pessoa falou? Isso aqui é verdade? E daí a gente começa o quê? Com análise. Mas esse é um ponto quando a gente já tá com uma estabilidade muito boa que a gente consegue cortar a aflição por meio da análise. Só que quando a gente não tem essa capacidade que a gente tá no começo, você passa um pouco, espera aquilo baixar para você conseguir resolver. No caso da Mariana, achei muito legal que ela, no meio do furacão, ela conseguiu parar. Opa, peraí, deixa eu dar um passo para trás. Esse aí é um ponto de consciência muito bom. Que você vai desenvolver aos poucos, treinando o antídoto, ou seja, essa consciência alinhada com as práticas. Ficou claro, Márcia? Sim, tranquilo. A única coisa ruim é que, tipo, que às vezes você tem que enfrentar a situação sem poder dar um passo para trás, né? Às vezes ela te acontece e você tem que ir ali tá resolvendo e você tá magoada, sentida, mas porém, sabe? É, eu me encontro um pouco também na respiração, né? Que eu aprendi com vocês. Uhum. Então, como eu trabalho com dependentes químicos, então eu Ah, tento sim. passar isso agora, essa respiração, essa mudança, Muito bom. respirar pelas narinas, soltar pela boca. E, bom, né? E agora com esses ensinamentos, agora eu estou pensando em voltar às histórias, imaginar, né? Brincar com eles de imaginar para poder Já tem eles, uma né, ação para por detrás, já, passar, às Márcia. vezes isso vai conseguir até passar os gatilhos, passar as raivas que eles passam ou sentem na hora até mesmo do uso, né? Com certeza. E aí é uma questão até química, né? Você sabe melhor do que eu, Sim, mas não é só um problema que surge, por exemplo, tem uma questão do corpo, da dependência química que traz esses efeitos. Por isso que um dos preceitos que a gente vê quando a gente está praticando é não ter o uso de intoxicantes. Por quê? Porque os intoxicantes, eles alteram o nosso estado mental e a nossa consciência diminui. Então, por que a gente vê quando
as pessoas estão, por exemplo, bebendo, daí começa a dançar na mesa, começa a brigar, começa a bater. Por quê? Consciência baixa. As raízes latentes, as sementes ali das nossas habitualidades, elas vêm para fora mais rápido. Porque a gente não tem essa proteção da nossa consciência racional, tá? Mas conforme a gente vai praticando, grandes praticantes não precisam fazer esforço, eles já são naturalmente assim. Eles não manifestam aflições mais. Porque eles treinaram muito, mas um dia eles foram igual a gente. Mas, de acordo com o treino de meditação e também de sabedoria, ou seja, de conhecimento que vocês estão adquirindo aqui, eles conseguiram superar. Então a gente lembra desses exemplos. Certo? Tem alguém Certo, riscando aqui, obrigada. mas agora a gente já vai finalizar. Muito. Ah, a Ludmilla quer falar. Pode falar, Lud. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Milena, qual que é o nome desse livro? Portões da Praxa Budista. Portões. Ah, tá. Porque E eu localizei recentemente na internet o Osho, que foi, acho que, o seu primeiro livro, né? Você aham. havia citado numa das reuniões. Aí eu tô pesquisando, eu tô olhando. Você poderia escrever ele aqui embaixo, pelo Claro, chat? eu sempre coloco, na verdade, o link e eu falo, agora é o estudo do Portões da Praxa Budista. Eu vou colocar livro Portões da Praxa Budista, porque é o Tá livro que a gente bom, está estudando atualmente, tá bom? E daí é eu porque eu coloco gosto de também o ler. autor, que é o Charles Bukowski. Sim, eu gosto muito de ler e eu quero ler ele. Maravilha. É, desde, É desde assim, quando iniciou, é esse mesmo livro, né? Ou está tendo alguma isso, a gente variação? vai estudar ele todo. Não, a gente vai estudar Ah, ele todo, só esse livro. Quando a gente terminar, a gente estuda ah, outro. Mas a gente está seguindo uma estrutura, entendi. tá bom? Ah, tá, É isso. então, tá bom. Para que eu possa pesquisar, ler e reler, né? Para tentar Com certeza. compreender. Ele é um livro, ele é Ah, o fácil, esforço vai assim, além da de aula. Isso compreensão. aí é admirável. Quando a gente olha isso, a gente fala, nossa, isso aí é esforçado mesmo. Não tem como dar errado. Esse esforço, ele por si só tem um efeito de purificação. Ô, Ludmila, a Thaís colocou no chat Hum. um link para poder comprar o livro virtualmente. Ah, tá. Eu vou olhar. Obrigada, né? Obrigada. Eu não tinha reparado. Tá bom, então, obrigada. E daí depois eu mando pra vocês um novo link, porque acho que na Amazon não tá mais funcionando. Mais alguém? O Milena, Motorola. Milena, Oh, é, pode falar. você poderia depois deixar lá no WhatsApp qual que é o TikTok? Eu já tentei procurar lá vocês e não consegui. Para eu estar seguindo. Vou mandar todos. Vou colocar o link do livro para quem quiser comprar. Vou mandar também o TikTok para vocês acompanharem, o Instagram. E aproveitando, deixando Antes aí da um relato sobre a questão aí desse controle, eu lembro que nas aulas você disse a questão do karma, né? Não vou criar mais karma. Tem hora que eu vou, respiro e falo, não vou criar uma é karma muito mais para bom. mim. Não, sensacional esse pensamento. É um pensamento, às vezes, que a gente pensa assim, né? Como a gente não está acostumado com esse ponto de karma, é uma coisa diferente, se a gente pensar culturalmente falando, mas é exatamente isso. Isso aí é muito bom. Será que vale a pena mesmo criar mais causas que vão gerar sofrimento? Acho que não. E gera mesmo, mas É, gera na mesma hora. Só a é o que tem me perturbação já segurado. É o que tem me muito bom. segurado. Muito bom, Indevar. E assim, a gente pensando, não é só repressão. Conforme a gente vai praticando, vai surgindo com cada vez menos intensidade naturalmente. Porque vocês vão unir o conhecimento junto com a concentração meditativa. Os dois juntos vai fazer com que isso vai se pacificando, tá? Então, antes da Nancy falar, tem mais alguém que tá escrito Motorola Moto G06. Então, eu não sei quem é. Oi, boa noite. Boa Meu noite. nome é Estrela, não é Motorola, não, é que eu não consegui mudar. Ah, tudo bem, Estrela. Agora eu vou lembrar. Mas depois Eu eu posso te ensinar é a primeira vez que eu como vejo o chama lá. seu vídeo, é muito legal, viu? Gostei. Ah, maravilha.
Daí, Então você está você diz, ensinando budismo através desse livro, é isso? sim, esse é um livro Porque eu achei que de um era só um mestre. grupo de meditação, sabia? Mas achei bem legal. Eu gostei bastante, vou acompanhar mais. Aqui é toda a estrutura do budismo. Legal. Gostei. Maravilha. Obrigada, viu? Então, fique com a gente segunda, quarta e sexta, tá bom? Às 8 horas. Segunda, quarta e sexta? 8 horas, isso. Tá bom. Obrigada. Imagina. Naraci, pode falar. Deixa eu ver se ela já tá com a mãozinha levantada. Naraci, você tá aí? Às vezes ela levantou sem querer a mão.